A mente quebrada de Eren e seus pensamentos psicóticos. Nesse vídeo vamos analisar a evolução psicológica desse ser, mais conhecido como Eren, só que de um ponto de vista humano. Não é querendo desrespeitar os animais, anfíbios, mas pelo descobrimento da ciência a gente é mais inteligente. Vou estar destacando traumas, decisões e sua transformação em algo que ele mesmo odiava muito. Agora se inscreve aí se é biscoito ou curte se é bolacha. Pausa pro merchan. Você aí mesmo, tá procurando peças para melhorar o seu computador? Tais como armazenamento, fonte, memória RAM ou até mesmo periférico? Vamos ver um Forte traz para você os melhores produtos com um preço acessível e também uma entrega super segura. E além do mais, você também vai ter um descontinho usando meu código. Primeiro você vai no site e escolher seu produto. Eu vou escolher um headset aqui só para testar. Lembrando, se você não achou seu produto no site, manda mensagem no WhatsApp ou no Instagram. Lá eles vão te receber da melhor forma possível. Depois de escolher e ir para compra, nesse canto aqui você coloca o cupom ZECA e você vai ter 10% de desconto. E aí, tá esperando o que para melhorar o seu setup? Eren começou como um garoto inocente, mas no final ele acabou se tornando um monstro que jurou destruir tudo. Mas a pergunta que nos fica, por quê? Como alguém que sonhava com a liberdade virou responsável pelo maior genocídio do mundo? Vamos mergulhar na mente mais perturbada de Attack on Titan, a mente do Eren. Começando pela infância, que é o trauma principal de todo protagonista. O mundo de Eren começou a ruir no dia que um titã devorou a mãe dele. Certo, eu acho que todo mundo que teve um amor materno aconteceria isso, né? Ainda mais com um titã enorme partindo sua mãe no meio com uma mordida. E até esse momento, falando na minha opinião, eu acho que ele foi muito forte. Aquilo não foi só um trauma físico, foi uma ruptura psicológica. Ele não perdeu sua mãe, ele perdeu a segurança, a inocência e a sensação de controle. E ali nasceu um garoto movido pelo ódio. Desde pequeno, Eren acreditava que a liberdade só viria pela força, mas ele nunca soube o preço real dessa força. Agora você entendeu porque sua mãe tá ali? Ela tá ali pra te aconselhar, falar o que é certo, o que é errado. E ele não teve isso, simplesmente porque um titã pegou e partiu a mãe dele no meio com uma bocada só. Até aqui concordamos que foi trauma demais pro molequinho daquele tamanho, né? Agora vamos pra adolescência desse jovem garoto. Quando se junta a tropa de exploração, Eren ainda parece ser um protagonista clássico. Corajoso, impossível, cheio de justiça. Mas a mente desse psicopata não era assim. O mundo dele era simplesmente: os titãs são monstros e os humanos são vítimas. Mas é claro que ele viu tudo aquilo acontecer, a mãe dele, a guerra, tudo. Mas custava dar uma pesquisada? Custava saber se geral daquela tropa era daquele jeito lá mesmo, se os humanos é tudo bom, se os titãs é tudo mal. Tudo era preto no branco sem cinza. Até que certo dia isso começou a mudar. A virada: descobertas que destroem a mente. Quando finalmente o Eren descobre quem os titãs são na verdade, que no caso são humanos transformados. Depois disso o bichinho fica doido. O cara simplesmente entra em colapso. A raiva dele agora tá direcionada ao sistema, ao mundo, a todo o universo. Aí nessa ladainha aí, finalmente ele descobre o pior: que existe um mundo fora das muralhas. E que ele e o povo dele são vistos simplesmente como demônios. E que tudo que ele acreditava era uma mentira contada por quem o criou. E naquele momento o garoto idealista começa a morrer. E nasce um tremendo psicopata. Duvido você acertar quantas vezes eu xinguei o Eren até o final do vídeo. Quem acertar ganha um bombom via correio. Até o momento que chega a alienação total e o Eren fatalista. O Eren passa a acreditar que tudo já está predestinado e que ele já viu tudo acontecer. E que tudo que estava por vir, morte, sofrimentos, destruição, é inevitável. Aí ele para de lutar contra o destino e começa a abraçá-lo. Ele vira o executor da própria tragédia. Se afasta dos amigos porque até deles mesmo precisa se afastar. E seguindo esse mesmo processo, ele simplesmente deixa de ser humano. Ele vira... Eu trato isso como uma casca vazia. Pra chegar o momento de você parar de ser humano, isso é bizarro. E esse esquadrão de exploração aí não tinha um CAPS. Não tinha um psicólogo. O clímax mental foi o seguinte: em um dos momentos mais perturbadores do anime, o Eren adulto aparece para o Eren criança. E sim, ele manipulou o próprio passado para garantir um futuro trágico. Ele forçou seu pai a matar. Ele chorou ao ver que teria que fazer, mas mesmo assim ele fez. E acabou se tornando o que mais odiava.
um monstro com causa. E com a linda frase: se não somos livres, então não somos melhores que gado. Essa era a verdade que guiava sua loucura. E a conclusão é: Eren era vítima ou vilão? No fim, Eren não era um herói, e talvez nem foi um vilão no sentido clássico. Ele era o produto de um ciclo de ódio. Um jovem que teve tudo tirado de si, sua mãe, seu lar, sua verdade, sua humanidade. Simplesmente acabaram com tudo. Como eu disse lá atrás, pra mim, ele era só uma casca vazia, e que escolheu destruir o mundo pra salvar o pouco que ele amava. Eren se libertou? Entre aspas, pois foi se tornando o próprio cárcere do mundo. A mente do Eren se tornou um espelho cruel da nossa realidade. Pra ter noção, tem uma teoria: se você não sabe, o número 140 significa liberdade no Japão, e o mangá de Attack on Titan terminou no 139. Assim, pra ficar comprovado e marcado que o Eren nunca foi liberto. Ele nasceu, sua infância foi toda corroída, mas ele teve uma chance na juventude e não soube aproveitar. Mas a pergunta que fica: até onde você iria pela liberdade? Lembrando que o autor odeia o Eren. E se vocês assistiram até aqui, responda as perguntas que eu fiz aí nos comentários.